Um tema que está sendo muito falado é o seguinte: a reforma seria só para os futuros servidores, ela não atingiria os atuais. Tampouco isso é verdade. Eu já falei aqui os principais aspectos que atingem os novos servidores, mas também os atuais, eles seriam atingidos. Quais são, digamos assim, as principais questões que atingiriam os atuais servidores? A PEC permite a extinção e a transformação de cargos, com o fim de gratificações e funções, né? Então, como o governo não introduziu ali uma mudança mais drástica nas carreiras, que é o que ele pretende, né, ele quer reduzir ao máximo as carreiras, fala inclusive em criar, por exemplo, uma carreira única de nível médio e uma única de nível superior, e respeitar algumas específicas, as carreiras típicas de Estado, né? Alguns assessores do governo falam em 20, talvez 30, né, carreiras no máximo, o que seria uma mudança drástica. Como o governo não fez isso, ele, na verdade, apresenta na PEC os caminhos para poder ir desconstruindo a carreira. E um deles é esse, a possibilidade da extinção, transformação dos cargos, fim de gratificações e de funções. Agora, do meu ponto de vista, o que me parece mais grave é a alteração que se propõe para que a extinção de órgãos da administração indireta, no caso autarquias, fundações, isso deixe de ser feito com autorização legislativa. Porque hoje, para você extinguir um órgão desse, você tem que encaminhar, né, o projeto para o Congresso, debater, ele tem que ser aprovado para ser sancionado em seguida. O que o governo quer? Ele quer ter uma autorização para fazer isso por decreto. Ou seja, com uma canetada, ele pode, por exemplo, encerrar o IBAMA, o INCRA, Anvisa, FUNAI, ICMBio, né? Estou falando aqui de órgãos de fiscalização, principalmente, que são alguns, né, com os quais o governo tem tido muito embate, questionando a sua ação, a sua fiscalização, né? Então, essa mudança é uma mudança muito grande, muito pesada, e que atinge os atuais servidores. Por quê? Você tem a questão do remanejamento, a extinção do órgão pode trazer perdas de vencimentos para os servidores, porque é pago proporcionalmente, até que se consiga uma relocalização, perda de função, isso pode ocorrer, né? E esse remanejamento fica nas mãos do governo. Então, isso atinge os atuais servidores e é algo muito pesado. A outra questão que atinge os atuais servidores, que me parece que tem bastante relevância, é o problema da avaliação de desempenho. Por exemplo, servidores que estão em estágio probatório. Se a PEC passa como está, eles teriam que se submeter para a efetivação à avaliação de desempenho. Sem isso, não teria, né? Então, é uma mudança importante, né, que está introduzida no texto e que afetaria os atuais servidores. E para as progressões, a mesma coisa. Não haveria progressão sem avaliação de desempenho. Outra questão que atinge os atuais servidores é a desconstitucionalização dos direitos, digamos, que nós temos hoje, que exigem, né, atualmente, que você tenha uma proposta de emenda constitucional para poder alterar, né? O governo quer, num pacote só, fazer uma alteração drástica, que é o seguinte: futuras mudanças, fazer por lei complementar. Então, isso abre o caminho para que os atuais servidores sejam muito atingidos, entendeu? Se não na totalidade, muitos dos seus direitos. A tramitação de uma lei complementar, ela é relativamente mais simples do que uma PEC. A PEC, ela passa por 2 comissões, audiências públicas, são 2 votações das 2 casas legislativas, enfim, é um processo que tende a ser lento, né, que tende a demorar, e acaba normalmente sendo um processo com muito mais envolvimento da sociedade do que uma lei complementar, do projeto de lei complementar. Então, essa mudança que está no texto é importante. Um outro aspecto que eu tenho destacado: os servidores públicos passaram nos últimos anos e recentemente por uma série de mudanças nos seus regimes de previdência, né? Estabelecimento do teto, perda da paridade, da integralidade, né, para os mais novos, enfim, aumento de contribuição e tudo mais. E esta PEC, ela, na verdade, orienta, ela determina, na verdade, que algumas dessas novas formas de ingresso ao serviço público, esses servidores irão contribuir para o regime geral de previdência, para o INSS, e não para os seus fundos próprios. Então, isso é um elemento que tem que ser analisado, porque isso pode, no médio e no longo prazo, significar um processo de descapitalização desses fundos, né? Isso pode gerar desequilíbrio financeiro, pelo menos da maneira como está colocado. Então, esse é um tema também que exige atenção, exige acompanhamento, né, na medida em que as carreiras, por exemplo, de assessoramento, todas elas, que seriam salários mais altos, elas iriam para o regime geral de previdência. E uma outra questão que me parece também importante, que diz respeito a esses cargos de assessoramento e de liderança, eles impediriam que os atuais servidores possam assumir funções gratificadas. A PEC é explícita quando ela diz que esses cargos eles serão ocupados
por essas pessoas recrutadas, né, para os cargos de assessoramento e liderança nos termos do que está a PEC. Então, é algo também muito complicado, porque vai desestimular, inclusive, o servidor, vai impedir, né, a ocupação de funções gratificadas, etc. e tal. E a última questão, né, que também é bastante grave, que afeta principalmente aí as escolas e os postos de saúde, que diz respeito à possibilidade de militares ocuparem funções que são típicas dos trabalhadores desse segmento, dos professores, dos profissionais da saúde. Então, essa militarização, né, de escolas, de postos de saúde, algo muito grave, né, que relembra o período da ditadura militar, em que dentro de cada escola, secundária ou universidade, sempre tinha pelo menos um representante, né, do exército, da ditadura, que ficava ali acompanhando a ação dos professores, os ativistas do movimento estudantil, de maneira que coibia as liberdades de organização, de manifestação, né, e que naquele período se exercitava com tanta força. E isso volta dessa maneira.